Boa tarde, pessoal. Eu sou Ian Nunes, gerente de Relações com Investidores da Tegma. Sejam bem-vindos à conferência da Tegma para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Essa conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Para os ouvintes da conferência em inglês, disponibilizamos no chat o link da apresentação da versão em inglês, para o acompanhamento, haja vista que projetaremos somente a versão em português. Gostaria agora de passar a palavra para Nivaldo, CEO da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Nivaldo, pode prosseguir. Muito boa tarde a todas e todos. Sou Nivaldo Tuba, CEO da Tegma, e em nome de toda a empresa agradeço mais uma vez a participação em nossa teleconferência de resultados. Tenho aqui comigo o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro e de RI, e o Ian Nunes, nosso gerente executivo de RI. Como de costume, iniciamos nossa apresentação pelo slide 2, onde vocês poderão encontrar o nosso disclaimer a respeito das nossas declarações prospectivas. Primeiramente, compartilho que estamos orgulhosos de registrar que a ação da companhia foi incluída pela primeira vez na carteira do ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que é composta por empresas reconhecidas pelo seu comprometimento com os 3 pilares do ASG. Esse resultado demonstra nosso compromisso com o crescimento sustentável, investindo em estratégias concretas que aumentam a eficiência, ao mesmo tempo que reduzem o impacto ambiental, junto com a construção de uma governança cada vez mais robusta e a promoção de um ambiente de trabalho inclusivo e diverso. Passando agora para o slide 4, temos os principais indicadores do mercado automotivo no primeiro trimestre de 2026, como as vendas domésticas, que apresentaram um crescimento robusto da ordem de 16%. Conforme está demonstrado no gráfico acima. Esse desempenho é consequência de condições promocionais oferecidas pelas montadoras e pelas concessionárias, do aumento do financiamento automotivo, da manutenção do baixo índice de desemprego e aumento da confiança do consumidor. As vendas de março de 2026 foram as mais altas para os meses de março desde 2013. Abaixo à esquerda, mostramos que a produção local cresceu 7%, atingindo a marca de 601 mil unidades produzidas. Esse valor reflete principalmente o crescimento do licenciamento. Mostramos também a queda de 18% nas exportações, ao lado, que foi reflexo da redução das compras da Argentina. No slide 5, sobre os indicadores operacionais da divisão de logística automotiva, destacamos que a quantidade de veículos transportados, domésticos e exportação, aumentou em 6,9% no trimestre, se refletindo em um market share de 22,3%, meio ponto percentual inferior na comparação anual. Esse desempenho é consequência do crescimento inferior ao mercado de clientes-chave. Vale destacar que a Toyota, um importante cliente, ainda não recuperou sua posição no ranking de vendas após o evento climático que atingiu sua fábrica de motores. Por outro lado, a distância média apresentou crescimento de 11%, com o aumento da distância das viagens nacionais. Após esses destaques, passo a palavra ao nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, que irá falar dos nossos resultados, fluxo de caixa e demais indicadores. Ramon, por favor. Boa tarde a todos. Conforme indicado no gráfico acima, a receita líquida do primeiro trimestre de 2026 foi de R$ 480 milhões, ou seja, um crescimento de 22% na comparação anual, em função do aumento da quantidade de veículos transportados e da ampliação da distância média, assim como do crescimento de 59% da operação da Fastline. No gráfico abaixo, a margem EBITDA da divisão no primeiro trimestre foi de 13,7%, 1,6 ponto percentual inferior na comparação anual. Esse resultado é reflexo da redução dos serviços de gerenciamento de pátios, que no ano passado se beneficiaram
de um excesso de estoque de clientes. Além disso, tivemos ociosidade em pátios dedicados para armazenar veículos importados, os quais estimamos que chegarão a partir do segundo trimestre de 2026. Outros fatores relevantes foram o impacto na alteração dos créditos do ICMS, o que ocorre desde o terceiro trimestre de 2025, e terá um efeito permanente, assim como picos de movimentação de veículos na região norte, o que demandou custos adicionais de transporte fluvial. Por último, o aumento relevante e repentino do diesel no mês de março, em função do conflito no Oriente Médio, ocasionou um descasamento do repasse entre fornecedores e alguns clientes, que até 31 de março não haviam formalizado o reajuste. Isso impactou temporariamente e negativamente os resultados do primeiro trimestre. Por isso, nós damos mais detalhes sobre o tema no Earnings Release. Sobre a divisão de logística integrada, sua receita líquida foi de 41 milhões de reais, 10% inferior em função da perda de parte de um contrato relevante de transporte de químicos, conforme anunciado no segundo trimestre de 2025, mas que tem sido parcialmente compensada por novos contratos e pela ampliação do serviço para clientes atuais. Como indicado no gráfico abaixo, a margem EBITDA evoluiu 2,8 pontos percentuais na comparação anual, reflexo da queda nas despesas, bem como de receitas não recorrentes. Com relação à GDL, sua receita líquida no trimestre foi de 53 milhões, 21% inferior à do primeiro trimestre de 25, em função da retração da quantidade de partes e peças armazenadas, da redução de veículos armazenados e movimentados, assim como da valorização cambial que reduz a base de cobrança do serviço de armazenagem alfandegada. Esse motivo, somado à ociosidade de pátios alugados desde 2025, para atender o alto volume de importação de veículos esperado até o final de junho de 2026, data do último aumento do imposto de importação de veículos eletrificados no Brasil, explicam a queda de 77% do lucro líquido e da margem líquida para 5,8% do trimestre, conforme demonstrado no gráfico à esquerda. Importante reforçar que esperamos a utilização completa das áreas da GDL em um provável pico de importação no segundo e terceiro trimestres de 26. A decisão de manter as áreas alugadas está em linha com a visão estratégica para o mercado de atuação da companhia. Sobre o consolidado da Tegma, verifica-se uma receita líquida de 521 milhões de reais, 18% superior e explicada principalmente pelo desempenho da divisão de logística automotiva e o crescimento de seus indicadores operacionais. O EBITDA cresceu 8% do trimestre, porém com queda de margem no período, em função do pior resultado operacional da divisão automotiva e atenuado pela redução das despesas em 13%. Considerando-se também a redução da equivalência patrimonial e o aumento das despesas financeiras, em função da elevada distribuição de resultados ocorrida no trimestre anterior, chegamos a uma retração de 11% do lucro líquido, que fechou em 39 milhões. Passando para o slide 10, apresentamos no gráfico à esquerda o ciclo de caixa ao final do primeiro trimestre, que foi de 43 dias, não sendo identificado nenhum atraso de recebimento relevante. O CAPEX do trimestre foi de 12 milhões de reais, em função de benfeitorias em terrenos e pagamento parcial pela compra de um terreno em Camaçari, que somou 5,8 milhões. Revitalização e melhoria de frota própria, no total de 1 milhão, além da compra de licenças de software, incluindo o RP, no montante de 2,8 milhões. O fluxo de caixa livre da companhia foi de 71 milhões positivos, patamar menor do que a geração no mesmo período do ano passado, devido à menor liberação de capital de giro, maior desembolso de investimento, CAPEX, e o resultado inferior da companhia no período. No slide 11, apresentamos os detalhes da nossa estrutura de capital. No gráfico à esquerda, podemos ver o caixa atual de 184 milhões de reais, superior às amortizações da dívida bruta dos anos seguintes.
o que se reflete em um caixa líquido de 59 milhões. A dívida bruta da companhia atingiu um valor de 125 milhões de reais, a um custo médio de CDI mais 1,34%, e 60% dela com vencimento até 2027. Quanto aos indicadores de rentabilidade, em função de todos os efeitos mencionados anteriores, tanto o ROIC como o ROE se retraíram nesse trimestre, com retorno sobre o capital investido em 30,4% e o retorno sobre o equity em 25,3%. À direita, mostramos o histórico de dividendos e juros sobre capital próprio, pagos. Nesse ano ainda, não houve anúncio de pagamento de proventos, pois ocorreu uma distribuição extraordinária em dezembro de 2025. No próximo slide, 13, conforme mostrado no gráfico acima, vemos o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Ibovespa e do índice Small Caps, tomando-se como base zero o fechamento do ano passado. Acreditamos que podemos atribuir esse desempenho em função das incertezas geradas pelo contexto geopolítico internacional e suas consequências nas cadeias globais. Desse modo, conforme observado no gráfico acima, a Tegma permanece sendo negociada a múltiplos ligeiramente abaixo da sua média histórica. Assim, agradeço mais uma vez a participação e interesse de todos pela companhia e gostaria de abrir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Ramon. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A na parte inferior da tela. Estamos coletando e esperando as perguntas. Um instante. Eu acho que de forma inédita a gente não recebeu nenhuma pergunta. Eu acho que é um sinal de que talvez o earnings esteja muito bem explicado. Então, eu vou passar a palavra para o Nivaldo, para ele fazer as considerações finais. Nivaldo. Tá bom, Ian. Muito bem, muito obrigado então a todas e todos pela participação em nossa videoconferência e resultados aí do primeiro TRI. E tenho a certeza que nós iniciamos o segundo trimestre de 2026 com bastante entusiasmo, bastante confiança no mercado automobilístico e trabalhando sempre na busca de melhores resultados para todos nós. Um abraço a todos e todas. Obrigado.